Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Vamos dedicar um tempo para aprender os ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Juízes e o tema de nosso estudo hoje, dominados pelo pecado. Um capítulo triste, onde nos traz o relato das consequências do afastamento de Deus do povo de Israel. Quais são as consequências de se afastar de Deus e de seus princípios? O que acontece quando os homens seguem seus próprios caminhos? Quais são as lições que a história de Abimeleque e do povo de Siquém deixam para nós? Em Juízes capítulo 9, Abimeleque, que era filho de Gideão, procura tornar-se governante de Siquém e de todo o Israel. Ele manipula seu caminho para o poder, matando os seus 70 irmãos e fazendo um pacto com os líderes de Siquém. Juízes 9 ilustra as consequências da busca de poder e manipulação, pois a ascensão de Abimeleque à autoridade leva à violência, divisão e sua eventual queda. O capítulo serve como um alerta sobre os perigos da ambição egoísta e as consequências destrutivas de usar o poder para ganho pessoal. Essa é a introdução, um resumo em nosso estudo do capítulo 9. Lembrando que é importante você fazer a sua leitura no capítulo completo em sua Bíblia, para depois, então, juntos, aprendermos detalhes importantes, especiais, através da jornada bíblica. E lembrando, você pode apoiar, você pode incentivar este capítulo, este projeto, deixando o seu like, compartilhando também esses estudos. Vamos aos comentários, vamos à análise dos versículos. Versículo 1. As histórias de Gideão e Abimeleque formam o âmago de Juízes. Abimeleque, que procurou estabelecer-se como um rei cananeu com a ajuda de Baal, forma um nítido contraste com seu pai, Gideão, que atacara a adoração e insistira que o Senhor reinasse sobre Israel. Ontem vimos que no fim de sua vida Gideão acabou fracassando também com relação à idolatria. E agora vem os frutos da atitude de Gideão. Abimeleque tentou reavivar os costumes cananeus no próprio lugar em que Josué anteriormente reafirmara a lealdade de Israel ao Senhor, ou seja, em Siquém. Em todos os aspectos, Abimeleque era a antítese dos juízes nomeados por Deus. A história de Abimeleque demonstra o desastre que o tipo errado de rei podia vir a ser. Abimeleque era um antilibertador, um opressor do povo e um violador da aliança. Falando de Siquém, no verso 1, tão logo Gideão foi enterrado, Abimeleque foi a Siquém
para tentar induzir seus parentes, que haviam sido proeminentes cidadãos da cidade, a ajudá-lo a obter a mesma autoridade que o seu pai havia exercido. Então ele se aproveitou, de seu nascimento, se aproveitou da sua ligação por nascimento com Gideão. No verso 2 ele diz: sou osso vosso e carne vossa, ou seja, sangue do seu sangue. É possível deduzir nessas palavras que a mãe de Abimeleque e sua família fossem cananeias. Explicaria a adoração de Baal-Berite em Siquém, velha cidade cananeia, e a facilidade em conseguir a simpatia do povo local. Para quem acompanha a jornada bíblica desde o Gênesis, você vai lembrar do nome de Siquém naquela ocasião, quando Jacó e seus filhos se acamparam próximo a esta cidade, e lá a filha, em Siquém, a filha de Jacó foi violentada, lembram? Então, sendo metade cananeu, Abimeleque deu a entender que seriam mais bem atendidos, tendo ele como rei, em vez de ficarem debaixo do governo dos 70 filhos de Gideão. Os seguidores que assim reuniu baseavam-se nesse relacionamento, que se tornou uma ameaça ao povo de Israel. Versículo 4, Baal-Berite, como vimos ontem também, significando o Senhor da Aliança. Esse Deus era uma imitação falsa do Deus que realmente é o Senhor da Aliança. Enquanto Gideão iniciara a carreira mostrando a futilidade na adoração a Baal, seu filho Abimeleque começa com uma doação do templo de Baal e com o assassinato de todos os seus irmãos. Esse é o resultado final da poligamia, ambição e falta de religiosidade. O resultado do afastamento de Deus. Há pouca afeição e muito ciúme nas famílias polígamas. Lembrando que Gideão, infelizmente, teve várias mulheres e Abimeleque era fruto de um desses relacionamentos. O templo de Baal-Berite pagava o salário dos que oprimiam Israel nos tempos de Abimeleque. Coisa terrível, né? Comentando o versículo 5, a casa de seu pai, evidentemente a família de Gideão vivia em modéstia, sem uma guarda armada. Por isso, foi fácil Abimeleque matá-los, os 70 irmãos, sobre uma rocha. Foram abatidos como animais sacrificiais. Matou seus irmãos. Era desta forma que os usurpadores asseguravam o trono. Uma pessoa que não tinha direito ao trono eliminava todos os que possuíam esse direito, para que não houvesse competidores. Os déspotas antecipavam as conspirações e matavam todos os seus irmãos e parentes mais próximos. Coisa terrível, né? Estes meio-irmãos herdaram as propriedades e liderança de Gideão. Abimeleque não compartilhara a herança, porque sua mãe era uma concubina. Sem dúvida alguma, ele estava enciumado. Então, ele apelou para os parentes siquemitas para ajudá-lo a eliminar seus irmãos, para que ele pudesse assumir a liderança e transferi-la para Siquém. Isto demonstrou
extrema ingratidão à família de Gideão, que fora um libertador em Israel. Aí traz o nome de Jotão. Jotão era um filho legítimo de Gideão. O significado de seu nome, Jeová é perfeito. O fato de Gideão ter escolhido esse nome para seu filho indica que permaneceu um crente fiel ao Senhor, apesar da estola sacerdotal que fizera. Esse era provavelmente o filho caçula de Gideão, o último filho. Verso 6, proclamaram Abimeleque rei. Esta, vamos perceber, foi a primeira experiência de Israel com um reinado, muito antes do rei Saul. O fato de ter ela sido desastrosa deveria ter ensinado aos israelitas que um reinado humano não era uma boa ideia. Descreve o Carvalho Memorial um lugar de longa associação sagrada, dando à proclamação do reinado de Abimeleque um cunho religioso. A área dos seus reinados era muito limitada, atingindo apenas uma pequena parte do território de Efraim. No versículo 7, Monte Gerizim, o Monte da Bênção, foi usado para uma maldição. Essa inversão ressalta o tema que permeia a história de Abimeleque. No versículo 8, as árvores saíram. Agora vamos encontrar aqui fábulas, uma fábula na qual objetos inanimados falam e agem. Gozavam de popularidade entre os povos orientais da época. Esse tipo de prática, né? Ungir para si um rei. Jotão estava familiarizado com o desejo do povo em ter um rei, não apenas para ser como as nações vizinhas, mas porque reconheciam que os frequentes reveses nas mãos dos inimigos se devia a falhas na forma de liderança, enquanto que seus sofrimentos, na verdade, eram consequências de sua apostasia. O povo estava cego, né? Não conseguiam enxergar que eles eram vítimas de suas próprias escolhas. Então o verso 13, alegra os deuses, diz o verso. Acredita-se comumente que os deuses participavam das experiências humanas comuns, como, por exemplo, beber vinho. Agora o verso 14, espinheiro. O espinheiro nada produzia de valor, pelo contrário, ameaçava a lavoura, afogando as plantas novas. Isto serve de figura apropriada para Abimeleque. O reinado de Abimeleque, que era produto de idolatria, seria, na verdade, um espinho para Israel. O versículo 15 continua Jotão dizendo: refugiai-vos debaixo de minha sombra, dentro desta alegoria. Baixa e quase sem madeira ou folhagem, pouquíssima sombra podia oferecer um espinheiro. Com ironia, ao oferecer sombra às árvores, o espinheiro simbolizou o papel tradicional dos reis como protetores dos seus súditos. Com seriedade, o tolo espinheiro faz um convite absurdo. Os galhos baixos não proporcionam sombra e são cheios de espinhos. É uma ironia mordaz e representa o absurdo da situação em que se encontravam os siquemitas. Jotão diz ao povo que Abimeleque não pode lhes proporcionar
mais proteção do que a sombra e proteção que o arbusto de espinheiro possa prover à oliveira e à figueira. Era a promessa sem possibilidade de cumprimento. Realmente, uma alegoria muito bem ilustrada, né? Ele fala também dos cedros do Líbano, que eram as mais valiosas árvores do Oriente Médio, simbolizando aqui os homens principais em Siquém. Saia do espinheiro fogo. No verão da Palestina, quando faltavam as chuvas durante 6 meses, o fogo que pega nos abrolhos os consome velozmente. Ameaça as árvores de grande valor, tais como os cedros. Abimeleque, ao invés de proporcionar segurança aos siquemitas, tornava-se motivo de sua própria destruição. Os espinheiros se constituíam em causa constante de incêndios, porque se inflamavam com facilidade e o fogo se espalhava rapidamente. Esse é o resumo da moral da parábola. Homens fracos, inúteis e perversos serão sempre os primeiros a se lançar ao poder e, no final, trarão ruína sobre si e sobre as pessoas infelizes, sobre as quais presidiram. Muito realmente clara e interessante esta alegoria, né? Esta parábola de Jotão. O verso 20, que saia fogo e consuma. Aqui, uma predição tétrica de que Abimeleque e o povo se destruiriam mutuamente. No versículo 23, descreve um espírito maligno, um espírito de aversão. A palavra hebraica, traduzida por espírito, muitas vezes é usada com referência a uma atitude ou disposição. O paralelo histórico com Saul é significante, tá? Então, é uma atitude aqui relacionada. O versículo 24 fala de vingança. Como a ira de Deus impõe sua justiça, o pecado do assassínio dos inocentes filhos de Gideão não podia deixar de ser punido. A lei de Deus é, como ele fez, assim lhe será feito, conforme vimos lá em Levítico. Somente por Cristo, que pagou a nossa culpa, é que escapamos à terrível vingança divina sobre os nossos pecados. Versículo 25 fala que puseram de emboscada. Possivelmente Abimeleque residiu em Ofra, depois de ter eliminado seus irmãos. Os homens de Siquém, insatisfeitos, armaram emboscadas esperando capturar Abimeleque, quando estivesse escoltado por poucos homens. Enquanto aguardavam sua vítima, os impiedosos homens que formavam a emboscada assaltavam a todos os viajantes e caravanas que passavam por ali. Na região rural, logo se formou uma situação de insegurança que prejudicou o prestígio e a popularidade de Abimeleque. No versículo 27, saíram ao campo. No fim do verão, se celebrava a grande festa de Ano Novo entre os cananeus e a festa dos tabernáculos entre os hebreus. Esta última, sob influência dos cananeus, substituiu a Páscoa como a grande festividade popular até as reformas realizadas pelo rei Josias e Ezequias. Então diz que fizeram uma festa. A vindima era uma das ocasiões mais alegres do ano, mas as festas e celebrações realizadas nos templos pagãos degeneravam-se muitas vezes em pândegas, ou seja,
viandade no agir, loucura e devassidão. Festas terrivelmente idólatras e vulgares. Verso 28, filho de Jerubaal. Gaal, astutamente, traça a linha de Abimeleque pelo pai, ao invés da mãe, natural de Siquém. Servia antes aos homens de Amor. Gaal se apresenta como defensor da velha religião cananeia. Versículo 30 fala de Zebul, o governador da cidade. Abimeleque não fez de Siquém a sua capital, mas sim da cidade de Arumá, maior que a primeira, e quem governava Siquém era Zebul. Versículo 34 fala de 4 companhias. Segmentos menores eram menos possíveis ou passíveis de serem detectados. 36. As sombras dos montes vês por homens. Aqui encontramos a astúcia de Zebul, o plano sugerido a Abimeleque, suas palavras proferidas para acalmar a suspeita de Gaal e finalmente o desafio. Quando Abimeleque se aproxima, Gaal diz: sai, saí, pois, e peleja contra ele. Diante do qual Gaal teria de lutar ou ficar inteiramente humilhado, revelam a inteligência de Zebul. Verso 37, carvalho dos adivinhadores, refere-se provavelmente à árvore onde os adivinhos cananeus ou israelitas apóstatas desenvolviam suas práticas de agouros, de adivinhação. Um capítulo, que descreve realmente essa triste história. Verso 42, saiu o povo ao campo. Pressupõe que o assunto ficava encerrado depois da conquista de Gaal e suas forças. Mas Abimeleque ainda quis reprimir ao povo de Siquém. E os feriu, diz o verso 43. É difícil compreender como os habitantes de Siquém ingenuamente creram que Abimeleque estaria satisfeito com o banimento de Gaal e que sua vitória inicial não seria seguida por um ataque à cidade. Semeou de sal no verso 45, a fim de condená-la à perpétua esterilidade de desolação. Era uma prática na antiguidade que assegurava a desocupação da área por muito tempo, sendo assim amaldiçoada e tornada improdutiva. Siquém só veio a ser edificada de novo durante o reinado de Jeroboão, 1 século e meio mais tarde. Então veja que Siquém ficou arruinada, Ruínas que datam da era cananeia oferecem evidências de uma área sagrada que deve provavelmente ser associada ao templo de Baal Berit. As evidências arqueológicas descobriram que são compatíveis com a destruição de Siquém por Abimeleque. No verso 49 diz que incendiaram, em cumprimento daquela parábola de Jotão. A profecia de Jotão foi, portanto, cumprida literalmente. Saiu fogo do espinheiro e destruiu o povo de Siquém. O verso 50 fala de Tebes, uma cidade 15 quilômetros ao nordeste de Siquém. 51, Torre Forte. O centro da defesa nas cidades da antiguidade eram a torre. Ainda que Abimeleque tomara a cidade, o povo todo se abrigou na torre dentro da cidade. Novamente pensava em se utilizar do fogo para destruir, como fez em Siquém, porém não contou com a habilidade de certa mulher desconhecida que atirou uma pedra de moinho sobre sua cabeça. No verso 53, enquanto os homens usavam arcos, flechas e lanças,
As mulheres ajudavam a defender a torre, deixando cair pedras pesadas sobre quem se aproximasse dela. Uma pedra de moinho ela tinha cerca de 6 centímetros de grossura e 50 de diâmetro. Portanto, era uma pedra extremamente pesada. A pedra superior e giratória de moinho era circular. E ela quebrou o crânio de Abimeleque. Verso 54, o escudeiro, que estava junto com Abimeleque, o líder militar, em geral, levava consigo um jovem para ser o escudeiro. Disse então ao escudeiro: mata-me. Uma desgraça que a todo custo se podia ter sido evitar, que devia se evitar, seria de morrer por mão de uma mulher. Para um soldado era considerado uma vergonha morrer pelas mãos de uma mulher. A morte vergonhosa de Abimeleque foi lembrada durante muito tempo. Para que não se diga de mim, Abimeleque, momentos antes de sua morte, considerou o que as pessoas pensariam em sua vida, porque essa é a base na qual a posteridade julga uma pessoa. Os assuntos a que as pessoas são mais sensíveis, muitas vezes, não são os que mais importam. Aqueles que cultivam apenas o orgulho, a ambição, normalmente morrem como vivem, mais preocupados com que a reputação seja preservada do que em salvar a sua alma da destruição. Realmente, isso se repete até os nossos dias, né? Pode ver estas pessoas que se envolvem no crime, eles morrem cedo, né? E ainda são realmente destruídos pelo seu próprio orgulho e o seu modo de ver a vida. Então, assim como Saul, Abimeleque quis manter o seu orgulho até a morte. Esse incidente, assim como a presença de um espírito mau, ressalta uma grande semelhança entre Abimeleque e Saul. Agora o verso 56, finalizando o capítulo: todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. A mão de Deus tornou a maldição de Jotão uma realidade. Estas palavras apresentam a moral de todo o relato deste capítulo. O autor cria profundamente que Deus controla os eventos históricos, punindo tanto os crimes nacionais quanto os individuais. O assassino dos filhos de Gideão, sobre a rocha, é morto por uma pedra que atingiu sua cabeça. E os ímpios siquemitas, que com a ajuda de Abimeleque haviam utilizado o dinheiro do templo de Baal para contratar assassinos de homens bons, foram queimados no mesmo templo. Portanto, a maldição de Jotão foi completamente cumprida no final dessa história. Aqui fecha os comentários dos versículos deste capítulo 9. Agora o espírito de profecia, uma escolha fatal. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus. Novamente, aquele ciclo que já falamos, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Esquecidos de tudo o que deviam a Gideão, seu juiz e libertador, o povo de Israel aceitou seu filho Abimeleque, de nascimento vil, como seu rei, o qual, para sustentar o seu poderio, assassinou todos os filhos legítimos de Gideão, com exceção de um.
Quando os homens rejeitam o temor de Deus, não demora afastarem-se da honra e da integridade. Uma apreciação da misericórdia do Senhor determinará a apreciação daqueles que, como Gideão, foram usados como instrumentos para abençoar o seu povo. A conduta cruel por parte de Israel para com a casa de Gideão foi o que se poderia esperar de um povo que manifestava tamanha ingratidão para com Deus. Página 556 do livro Patriarcas e Profetas. Então, o tema do nosso estudo hoje, dominados pelo pecado, ilustra claramente na história de Abimeleque e de Siquém o resultado do afastamento de Deus e de sua lei. Agora vamos aplicar o estudo do capítulo 9 em nossas vidas, para os nossos dias. A pior coisa que pode acontecer a alguém ou a uma congregação, um coletivo, é se esquecer de Deus e dos seus princípios para uma vida feliz, próspera e digna de ser vivida. Contudo, assim o capítulo do povo de Deus encerrou em Juízes 8 e continuou no capítulo 9. Além dos 70 filhos, com várias esposas, Gideão também teve Abimeleque com uma concubina, que tornou-se o primeiro experimento israelita como monarquia, muito antes de Saul, conforme já vimos. Foi um desastre. Porém, o fato de ter sido um desastre deveria haver ensinado a Israel que um rei humano era uma péssima ideia. Jotão, meio-irmão, sobrevivente de Abimeleque, contou uma parábola retratando o desejo que seu irmão tinha de reinar, comparando-o a um espinheiro inútil. Se tivessem preservado uma clara percepção do certo e do errado, os israelitas teriam visto a falácia do raciocínio de Abimeleque e a injustiça de suas reivindicações. Teriam visto que ele estava cheio de inveja e imbuído de vil ambição de exaltar a si mesmo pela ruína de seus irmãos. Não são dignos de confiança os que são controlados por estratagemas e não por princípios. Eles irão perverter a verdade, esconder os fatos e interpretar as palavras dos outros com um sentido completamente diferente da intenção original. Empregarão palavras lisonjeiras, ao passo que há veneno de víbora em suas línguas. Quem não busca fervorosamente a direção de Deus será enganado por palavras suaves e planos astuciosos. Portanto, busquemos diariamente a direção divina. E para finalizar nossa reflexão de hoje, clamemos, pois, ao Senhor por prudência e sabedoria em nossos relacionamentos, para que nenhum deles nos seja pedra de tropeço em nossa comunhão com Deus. Sigamos o exemplo de Cristo, que nos ensinou o cumprimento da lei. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Está em Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28. Que assim como foi com Jesus, que o Espírito Santo nos torne sábios, praticantes do amor, atente para este texto do Espírito de profecia, que nos ajuda a compreender o nosso papel como membros do corpo de Cristo. Vocês terão muitas perplexidades
a enfrentarem sua vida cristã em relação com a Igreja, porém, não se esforcem demasiadamente por moldar seus irmãos. Se virem que não satisfazem as reivindicações da palavra de Deus, não condenem. Se eles provocam, não retribuam na mesma moeda. Havendo feito tudo quanto possam para salvar um irmão, deixem de afligir-se e prossigam calmamente com os outros deveres urgentes. Busquem unidade, cultivem amor e conformidade com Cristo em tudo. Ele é a fonte da unidade e da força. Esta recomendação solene se encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 347 e 348. Vigiemos e oremos. Amém? Muito bem, Juízes capítulo 9 apresenta uma história triste, né? Dentro desta jornada do povo de Israel na terra prometida. Pensamento para hoje: ambições egoístas e arrogância manipuladora sempre revelam o pior do ser humano, destroem vidas e geralmente levam à autodestruição. Fica este pensamento como um alerta a cada um de nós do perigo das ambições e do orgulho e do afastamento de Deus como realmente o caminho para a destruição e a morte. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo novo despertar, pela sua misericórdia e bondade. Pedimos que guie os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas decisões em mais este dia, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes com os ensinamentos que temos aprendido em sua palavra. Que o Senhor abençoe cada participante deste projeto. Continue nos fortalecendo, nos animando cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais um passo que demos em nossa jornada bíblica. Lembrando que você pode ajudar este projeto, deixando o seu like, compartilhando, convidando pessoas para conhecer este método de estudo da Palavra de Deus. Um capítulo, dia a dia, de maneira mais profunda e detalhada. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.